Agora estão faltando 17 minutos para as 8 da manhã, é a hora da entrevista do dia aqui no JDN e nós vamos conversar agora para trazer dois importantes assuntos, na verdade, né, Ezequiel? É isso mesmo, Douglas. Então a gente vai conversar aqui com o João Tadeu Correia, ele que é gerente da Sala do Empreendedor aqui na prefeitura, junto à prefeitura de Itaió, professor, né? E professor, Correia, né? Ex-secretário da Educação aqui do município também. Vai conversar com a gente aí sobre, né, essa questão de uma possível criação de uma escola de ensino fundamental particular aqui no município. Depois a gente vai conversar um pouco também sobre a Sala do Empreendedor. Professor João Tadeu Correia, seja bem-vindo aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Ezequiel, Douglas, Léo, prazer revê-los aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente quer participar, a gente veio aqui para contribuir com a Demais FM na divulgação importante desse importante canal de comunicação. É importante também dizer isso, né? Obrigado. As pessoas ouvem muito a Demais FM, que é importante. Obrigado. Bom, Ezequiel, o que levou, professor, essa iniciativa aí, né? Também o senhor tomou a frente também desse trâmite, né? Digamos assim, tiveram reunião recente aí. Qual realmente é o objetivo desse trabalho que vocês iniciaram agora? Bem, em 2024 eu fui procurado por uma comissão de pais, né? De pais cujos filhos frequentam uma escola do município de Itaió, uma escola particular, e demonstrando um descontentamento com o andamento escolar. Perfeito. Né? Eu não vou discorrer aqui o que foi apontado, até porque não me compete, mas eu fui procurado porque a gente tem um know-how em educação, fui secretário 2 vezes, etc, professor de carreira, né? E obrigado, Ezequiel, chamando o professor Tadeu de professor João Tadeu, e o professor não perde o título, né? Com certeza. Se aposenta, mas não perde o título, que é importante. E eu comecei então a fazer uma pesquisa na região. Frequentei ou visitei algumas escolas particulares no município de Rio do Sul, na tentativa de trazer uma extensão para Itaió. Analisando os projetos lá de Rio do Sul, as realidades que me apresentaram, ela não seria viável, né? Então, em seguida, eu me ative a franquias, né? Tem franquias. Sim, perfeito. No Brasil inteiro, né? De escolas boas, escolas que funcionam muito bem. Também não era viável para o município, para a região, pela densidade demográfica, pela população que aqui a demanda, existe, né? A demanda, exato. Então nós visitamos o SESI. Né? Me ocorreu em Rio do Sul um dia lá, disse, tem um SESI. Fui lá no SESI, conversamos uma tratativa lá, uma reunião importante, e lá nós temos a Marister, né? Que é taiuense, diretora pedagógica do SESI, que então ficou de fazer uma visita em Itaió e trazer o gerente, o Fabiano. E essa reunião então aconteceu em 2025, né? Porque de 24 até agora a gente havia tratativas, mas não havia uma ação direta. Perfeito. Né? E no dia 11, na sede do CDL, nós tivemos lá, do qual o Douglas também estava presente, né, Sim. Douglas? Uma reunião muito boa, muito importante, muito produtiva, onde houve novamente uma manifestação muito forte dos pais, no sentido de se realmente criar uma escola particular, uma nova escola particular no município de Itaió. Né? O que ficou definido no final? Né? Ficou definido no final que o SESI, mediante a manifestação do Fabiano e da Marister, o SESI iria passar para equipe técnica, que iria ficar conosco fazendo uma tratativa técnica de viabilidade técnica da constituição dessa escola. Perfeito. Essa tratativa ainda não aconteceu, mas a repercussão foi muito positiva junto ao SESI. E eu estive no SESI visitando os laboratórios, por exemplo, né? E é um diferencial enorme o que o SESI tem lá para apresentar para as crianças
numa eventual escola. Perfeito. Tecnicamente, robótica, etc, uma coisa bastante moderna, que a escola precisa se modernizar. E a metodologia deles. Metodologia importante, pedagógica, né? Douglas, você colocou muito bem, porque a pedagogia a metodologia e a pedagogia são elementos importantes de uma escola, porque a criança precisa estar conectado com o mundo e com a melhor pedagogia que se possa apresentar no Brasil e no mundo. Com certeza. Hoje não tem mais Brasil, Santa Catarina, Taió. Hoje é mundo. É a realidade que nós vivemos no mundo hoje, né? É a globalização de tudo. Perfeito. Então, a escola pública, privada, tem que oferecer essa condição para as crianças. A escola que não apresentar isso para as crianças é uma escola que não que está fadada ao insucesso, né? Porque os pais leem, buscam, pesquisam e eles querem e precisam oferecer a melhor educação para o seu filho. Com certeza. E a gente percebeu nessa reunião, né, professor, a necessidade dos pais justamente de deixarem as crianças em Taió, né? E hoje, como Taió já é micropolo, nós abrangemos vários municípios da região que teriam essa oportunidade de deixar aqui e essa não migração mais para outros municípios para levar as crianças, né? Porque nós temos algumas instituições que abrangem isso, fica aqui, porém já tem outras que já estão migrando para fora, já há uma preocupação porque as crianças estão crescendo, já vai ter que migrar também, então o anseio dos pais é que tenha um ensino de qualidade particular, mas que seja no município, né? Perfeito. Muito importante esse item, né? Do deslocamento. E eu diria um pouco mais. A criança que embarca no ônibus de manhã e vai para Rio do Sul, ela está entendendo, ela está internalizando com ela que Taió não oferece as condições de vida para ela. Né? Já fica uma doutrina, né? Uma brecha, né? Não é aqui que eu vou ganhar Taió, meu pão futuramente. Taió não é viável, ou tipo assim, né? Então começa tudo pela escola. E ele acaba indo e não voltando mais. Lógico, quando ele ainda é adolescente, óbvio que ele vai voltar. Mas tão logo ele conclui o ensino médio, se for lá fora, ele não volta mais. Porque É daí como vai se ensino fosse superior, Perfeito. né? Ou ensino técnico e vai para outras cidades. E Taió fica à mercê, né? Da juventude. Perfeito. É como se fosse uma sementinha que foi plantada e ela vai germinando Perfeito. mais fora daqui, né? Fora daqui, né? Perfeito. Você tocou também no assunto transporte, né? Hoje tem uma demanda muito forte de taioenses, filhos de taioenses, que embarcam de manhã, ou à tarde, ou à noite, né? E que vão para o Rio do Sul. Então, esse translado, principalmente para crianças, até o 9º ano, é de extrema... ele não é saudável. Não é saudável. Por quê? Tem que acordar mais cedo, a alimentação dele já não é na sua residência, já fica mais longe do pai e da mãe, o convívio familiar já fica diferente, etc, etc. Então, com uma escola forte no município de Taió, uma escola SESI, essa criança vai poder estar em Taió, tomando lanche, almoçando com o seu familiar, com o seu pai, com a sua mãe, dialogando em casa e o momento familiar também seja mais rico, né? Perfeito. Isso é a formação da criança e da pessoa humana. Apesar de a gente ter boas empresas de transporte que oferecem um transporte com Perfeito. qualidade, elas atendem Segurança. da melhor forma possível, né? Só que, porém, a partir de uma determinada idade, o jovem já está mais formado, o adulto já está mais formado. A gente pode dizer, né, que o couro já está mais calejado para suportar aquilo e buscar isso, né? Mas as crianças ainda não estão com essa estrutura toda preparada, né? Então é por isso o anseio mais dessas séries iniciais, né? Perfeito. A ideia é uma escola de 1º ao 9º, né? Com possibilidade da educação infantil. Perfeito. Mas o foco principal é 1º ao 9º, né? Até porque as creches do município, elas estão em boas condições e elas atendem também bem.
E também não vou dizer que a escola pública municipal Sim. seja ruim. Não, muito pelo nem contrário. estadual. Uhum. Mas uma coisa importante que a gente vai colocar aqui, ó. Todo pai, ele tem direito pela Constituição em buscar a melhor escola para o seu filho. E aí a opção é dele. Se ele tem condições de Tem pagar um condições, ensino particular, certeza. sem dúvida. sem É dúvida. uma escolha livre Sem dúvida. desse Perfeito. pai colocar o filho na escola que ele acha que Com seja certeza. importante. Professor, então, esse primeiro momento, tiveram então essa importante reunião na última sexta-feira, né? E agora quais são os próximos passos, então, para o pessoal já ir acompanhando e também ficando ligado aí nessas informações que vem? No dia 11, nós tiramos, junto ao grupo de pais, um grupo de trabalho. Né? Como se fosse uma pequena comissão montada, né? Exato. Exatamente. Um grupo que vai tratar direto com a escola SESI. Né? Eu sou hoje o elo de ligação com o SESI e a gente vai constituindo com a medida que eles vão trazendo para a gente as demandas que eles precisam também para diagnosticar, né? Melhor dizendo, o público, diagnosticar também, averiguar o prédio, as condições físicas do prédio, porque Com tem certeza. que ter um padrão, né? Sim, tem Certo. vários requisitos para se atender para Perfeito. montar a escola, né? Exato. Então, nós obedecemos hoje a resolução estadual 008, aonde essa resolução, ela norteia toda a constituição de uma escola. Certo. Né? E aí, então, o SESI, nós vamos buscar essa rede física para contemplar essa escola, que é muito importante. Não tenha dúvida, para Taió vai ser muito importante. Estaremos acompanhando toda essa questão aí, né? E Douglas, e para a gente fechar essa conversa com o professor João Tadeu Corrêa, sabemos que ele está atuando aí junto à Sala do Empreendedor como gerente lá e vai voltar numa próxima oportunidade para falar, porque a Sala do Empreendedor é importantíssima, desde que foi criada, não só para Taió, para a região toda, para o país, enfim, né? Que está aqui dentro do município. Com né, certeza, até porque é um assunto bastante importante, que são os MEIs, né? E o próprio empreendedor, nós temos assunto aí para uma entrevista focada só nessa questão toda que é a Sala do Empreendedor, né? Mas já estão trabalhando lá, né? Estão firme e forte lá, né? Foi um benefício que o governo anterior trouxe para a prefeitura. O prefeito Aristides manteve, né? Porque Ótimo. não tem mais como tirar essa sala do município de Itaió. É uma programação do SEBRAE, né? O SEBRAE, na verdade, é o nosso gestor principal, né? Que cede para nós o sistema e tudo mais. Mas a gente vai voltar aqui, né? Isso, para falar exatamente sobre os programas, Sim. o que abrange, quem abrange as Qual oportunidades. o papel, Isso. etc. Com certeza. Fazer uns Obrigado. alertas aí da picaretagem. Com que fica certeza aí, olha, já vamos tentando dar agendar. golpe. Isso. Vamos agendar aí uma entrevista. E também todos os benefícios que quem é MEI pode contar com a Sala do Empreendedor, que vai orientar as oportunidades. E para quem trabalha no anônimo hoje, sair desse anonimato e ter os benefícios de ser um MEI, né? É o resgate desse povo. Com né? certeza, Legal, tá bem? com certeza. Professor João Tadeu Corrêa, muito obrigado aí pela sua participação e trazendo essa informação, né, sobre essa possível escola aqui, né, no município de Itaió, escola particular, bem dizendo, né, e vamos acompanhar todo esse trâmite aí, trazer boas notícias com certeza para os próximos dias. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado, estou sempre à disposição e educação é a nossa paixão. É a nossa paixão, né? Vamos Com trabalhar certeza. juntos. Percebemos. Muito obrigado. Isso aí. Obrigado, professor. Obrigado. Essa foi a entrevista do dia, agora faltando 3 minutos para as